Alô, alô, amigos! Como vocês podem ver, nós estamos aqui no Estádio do Vale. Ao meu lado está aqui o presidente Jerônimo. E por qual motivo, nesta terça-feira, nós estamos aqui no Estádio do Vale? Porque saiu um edital no jornal NH e aí nós gostaríamos de um esclarecimento do presidente Jerônimo sobre este assunto. Porque já recebi mensagens de torcedores do Novo Hamburgo que o Novo Hamburgo está vendendo área do Estádio do Vale. E nós temos que explicar isso para o torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo. Isso não pode ficar dessa forma. Por isso que nós estamos aqui para saber do presidente Jerônimo como isso vai funcionar e se o Novo Hamburgo está vendendo a área do Estádio do Vale. Tudo bem, presidente? Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. A gente sempre fala que as especulações elas sempre são válidas, né? Então, o clube eu acho que nunca teve tão aberto para as pessoas poderem ter as informações que querem, viver o clube como querem. Então, essa pergunta, Eduardo, essa colocação, na verdade, que está se vendendo uma área do clube, isso não existe, isso é mentira, né? Então, o que aconteceu e existe, Eduardo, é que quem vive o Novo Hamburgo, quem está no Novo Hamburgo, sabe a situação financeira do clube. Então, eu sempre falo que as pessoas que estão aqui dentro, elas vão cansar de vir para o clube fecha o ano negativo financeiramente, o Novo Hamburgo tendo futebol o ano inteiro, as dificuldades elas são maiores ainda financeiramente. O clube, estruturalmente, o patrimônio do Novo Hamburgo ele é um patrimônio que ele custa caro para mantê-lo. A estrutura física e administrativa do Novo Hamburgo custa caro para manter. Então as pessoas têm que entender que o clube ele é o ano inteiro, ele tem vida o ano todo. E a gente tem que buscar soluções. Então, quando eu digo que a gente tem que buscar soluções, Eduardo, referente a patrimônio, as pessoas têm que entender que todo o dinheiro gasto para uma reestruturação, por exemplo, quando a gente assumiu o clube, final de 2022, reforma de PPCI, brigada militar, campo, tudo isso que foi executado naquele momento no clube, ele tem que sair só de um lugar, do futebol. Novo Hamburgo tem 1 milhão para gastar no futebol, se ele tiver 200 mil reais de reformas, isso vai sair do campo. Então as pessoas têm que começar a entender o porquê tu não consegue contratar o centroavante que tu deseja, porque tu gastou, porque tu gasta. O ano do Novo Hamburgo são 12 meses e não 3 meses. Então isso as pessoas têm que entender e a gente começa, estando no dia a dia do clube, vivendo o clube, a gente tem que buscar soluções para isso. Então a gente buscando uma solução e buscando executar algo pro clube para que fique, nós abrimos uma conversa com o Conselho Deliberativo do clube. Nós hoje temos um estádio pré-pronto, um belo de um estádio. Eu sempre falo, a nossa estrutura hoje é para um clube de Série B. Precisa poucas coisas para a gente realmente ter uma estrutura hoje em que nós possamos fazer com que isso gere receita para o clube. Se a gente, por exemplo, conseguisse chegar em 10, 11 mil a capacidade de público, nós poderíamos alugar para a dupla Grenal jogar a Copa do Brasil. Há poucos dias a gente estava fechando um contrato de parceria com o Inter feminino para jogar o Brasileiro aqui. A gente não pôde porque a capacidade do estádio não permitia isso. Então a gente tem que buscar soluções. Então, a partir daí a gente começou a pensar, a conversar com o conselho para buscar uma solução para que o clube, o patrimônio do clube cresça, para que a gente gere receita para o clube. A partir daí a gente conversou com algumas construtoras para entender o que poderia ser feito no clube. A gente, quando abre um edital, entendam que isso não tem aprovação do conselho para executar qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de negociação. Isso é para entender o que as construtoras ou que alguma incorporadora possa nos trazer de projeto para que a gente, sim, faça algo para que o clube tenha receita. Nós temos hoje no estádio, Eduardo, se vocês olharem, tem muita área ociosa no estádio, muita área ociosa. E a gente não consegue fazer com que isso desenvolva ou vire receita para o clube, porque o Novo Hamburgo não tem dinheiro, não tem investidor para fazer com que isso gere receita para o clube. Então a gente, pensando num todo, nós hoje, nós gostaríamos, e a gente abre esse edital para trazer incorporadoras para dentro do clube, para ver se tem interesse de a gente fazer um projeto junto com eles e não existe venda nenhuma. Existe permuta física financeira. Permuta física financeira, para entenderem, a gente tem área ociosa, por exemplo, na Rua Santa Teresa hoje, nesse projeto a gente quer fazer uma arquibancada tobogã, que fica atrás do gol da Rua Santa Teresa, anexo a essa arquibancada, 12 salas comerciais para o Novo Hamburgo. Isso gera receita para o Novo Hamburgo. 12 salas comerciais.
Na esquina da Santa Teresa com a Sorocaba, a gente tem o desejo e um projeto de que saia um hotel com 34 apartamentos duplos para gerar receita para o Novo Hamburgo. Então, dentro disso tudo, a gente abre para as construtoras, abre para as incorporadoras, que a gente tem esse desejo de terminar, por exemplo, de finalizar a arquibancada dos visitantes para aumentar a capacidade do público, montar, fazer um hotel com 34 apartamentos duplos, isso tudo, entendam que o Novo Hamburgo com futebol o ano inteiro a gente gasta aproximadamente R$200 mil de hospedagem, de concentrações para jogos, tudo isso a gente otimiza um custo. 12 salas comerciais, elas geram uma receita para o clube, fora que a gente vai ter um estádio com capacidade para poder ter parceria. Claro que uma incorporadora para vir, ela vai querer uma contrapartida. A contrapartida, a gente tem área ociosa no clube, que pode se construir apartamentos para habitacional que vai consumir o clube também. Dentro disso, um percentual de apartamentos feitos nessa área ociosa viriam para o Novo Hamburgo. Então a gente hoje, a gente tem muita área ociosa e o negócio que pode acontecer, isso não é o presidente Jerônimo que vai colher, isso é um negócio para 3, 4 anos, só que traz uma saúde financeira para o Novo Hamburgo de no mínimo 5 anos, Eduardo. Quando a gente fala de salas comerciais, finalizar uma obra de estádio, um número X de apartamentos para o Novo Hamburgo, eu não consigo entender em não enxergar isso positivo. Não se está vendendo o patrimônio do clube, não tem nada fechado, sai um edital para que as incorporadoras nos procurem e nos tragam um projeto de parceria, de permuta física financeira, para daí sim levar para o conselho do clube, para aprovar ou não. Então, é um processo muito longo para sair já nas mídias, enfim, que o Novo Hamburgo está vendendo. Novo Hamburgo, o presidente Jerônimo não pode vender nada. Tem que passar pelo conselho. O Novo Hamburgo tem um conselho deliberativo que aprova ou não. E eu não sou a favor de venda nenhuma. Eu sou a favor de permuta física financeira para gerar receita de saúde financeira para o clube. As pessoas têm que entender que o Novo Hamburgo não tem saúde financeira. A gente tem que buscar alguma solução. E presidente, tu chegou a consultar alguns conselheiros, assim, não, claro que não todos, mas alguns conselheiros para saber da opinião deles em relação a esse negócio que pode ser feito dependendo aí do que as construtoras apresentarem de projeto? Eduardo, a gente, para largar o edital, a gente teve que fazer uma reunião com o conselho e falar. Se tu me perguntar se é unânime essa aceitação, não é natural, né? Tem pessoas que acham positivo, conselheiros que acham negativo, né? Mas uns 80% acharam positivo. Claro que, Eduardo, o achar positivo não quer dizer que vai aprovar. É uma série de... O controle todo de uma negociação dessa, ela tem que ser do conselho. Tem que ser criado um conselho fiscal para negociação, tem que ser criado um conselho de obra, enfim. É um primeiro passo dado de um projeto que pode nem acontecer. Pode que não aconteça, mas é alguma coisa que a gente enxerga positivo para o Novo Hamburgo. A gente conseguir deixar a obra física, o Novo Hamburgo ter 12 salas comerciais, finalizar arquibancadas, alcançar um número de público que nos permita gerar receita em parceria com outros clubes. E ainda numa área ociosa, eu não vejo isso negativo. Agora, até aprovar, até as coisas acontecerem realmente, Eduardo, é muito longo. O presidente Jerônimo não vai estar aqui. Eu não sei se eu estarei no próximo ano, que dirá daqui a 3, 4 anos, né, Eduardo? Então, isso é realmente para o futuro do clube. O Novo Hamburgo precisa achar solução financeira, porque senão não aguenta. Entendam que o Novo Hamburgo não tem receita. E o Novo Hamburgo trabalha 12 meses por ano e não 3 meses. Então, só para esclarecer, não existe venda, a gente é contra a venda, Eduardo. A gente tem uma área ociosa que hoje está num canto do estádio, aos fundos do estádio, que pode dar um resultado financeiro e uma saúde para o Novo Hamburgo de 5 anos. Então é isso que está acontecendo e não tem nada de venda. Isso tudo é especulação de fora, é mentira, enfim. As construtoras têm até o dia 29 pelo edital, né? 29 desse mês para apresentar um projeto, alguma coisa assim. A gente deu acho que 15 dias, né? É o prazo, para que elas nos tragam projetos e propostas, para daí a gente levar para o conselho, estudar melhor e aí sim aprovar ou não. Então é um longo caminho, e eu enxergo como muito positivo, mas se for o desejo do conselho em não fazer,
não se vai avançar e vai buscar outro tipo de solução, né? E agora eu quero falar com o presidente Jerônimo, né, sobre as eleições aqui no Esporte Clube Novo Hamburgo. Eu quero saber do presidente se o presidente vai colocar o nome para a reeleição ou se o presidente vai optar por não se candidatar novamente à presidência do Novo Hamburgo. Como é que está esta situação da eleição e quando é a eleição aqui no clube, presidente? Eduardo, a gente na última reunião com o conselho também falou sobre isso. A gente vai fazer uma assembleia de sócios agora nos próximos dias. E a eleição, sim, ela sai no mesmo período de 2022, final de novembro, início de dezembro. E sim, a gente vai colocar o nome à disposição. Acho que a gente tem um compromisso de dar sequência no que vem sido bem feito e reparar o que não foi bem feito, né? E como eu falo desde o início do ano, que a gente não tem dúvida do que foi bem feito até aqui. A gente teve o descenso e a gente tem que reparar isso. Nós não temos plano B para ano que vem, a gente vai subir, a gente precisa subir. Então, a gente sim vai colocar o nome à disposição. Se for o desejo do conselho que a gente permaneça, a gente permanece mais um mandato. Eu estou vendo nas redes sociais que o presidente está buscando novamente já apoios, né, comerciais para a próxima temporada. Já está sendo feito planejamento para a disputa da divisão de acesso? Como é que está essa situação? O que tem de informações da Federação Gaúcha? Quando começa? Isso sim, as parcerias para ano que vem, independente de a gente estar ou não, elas têm que ser feito um planejamento antes, né? Então, a gente teve uma aceitação dos parceiros reais do clube. Eu disse, é um momento de dificuldade em que nós poderíamos, a probabilidade de a gente ganhar ou não de parceiros, ela era maior em função do descenso, né? Então, e o que nos alegrou muito foi sentir que não só permaneceram, como melhoraram a ajuda para o clube nesse momento, né? Então, esses 3 parceiros que a gente teve e vai ter, não sei se é o presidente Jerônimo ou o próximo presidente, que é a Sebratel, a Dr. Clean e a Adrest, permaneceram conosco. Então, isso já foi uma vitória importante para 2025. E o planejamento de 2025 ele foi todo feito e pensado para o acesso na data em que ele tinha sido feito ano passado, né? E a gente, semana passada, teve uma reunião com a federação e existe a possibilidade de o acesso ser em agosto, setembro. Então isso nos assusta para quem já vinha planejando. Nós já tínhamos nomes pré-acertados, a gente estava já fazendo pré-contratos, então isso nos fez frear. Então, mais essa semana, a gente deve ter essa resposta concreta da federação nos próximos dias. E por qual motivo a troca de calendário? O argumento é a questão do tempo, gramados, público nos estádios. A federação acredita ser melhor. Eu acredito que a federação sempre faz, tudo que ela pensa é pensando melhor para os clubes. E agora, se a gente é a favor ou contra, é muito relativo, né, Eduardo? Para mim, já que a gente vem planejando, quanto antes iniciasse, melhor. Até porque a gente acredita muito no acesso e sendo em agosto, a gente tendo um acesso em agosto, setembro, outubro, novembro, nós vamos ter 30 dias para planejar a primeira divisão de 2026. Então, assusta um pouco isso, mas a gente está trabalhando e com as duas hipóteses. E vamos ver o que se define nos próximos dias aí. E dentro desse planejamento já tem comissão técnica, o Lucas continua, o Lucas Isoton. Eduardo, a gente não tem como ter isso. A gente tinha desejo, a gente gostou muito do trabalho do Lucas, tá? Só que como é que a gente vai planejar algo com uma comissão agora? A gente está falando em quase um ano parado. Então a gente tem que rever muitas coisas e realmente não errar. Então vamos esperar, vamos aguardar o que a federação vai nos passar, né, de data. E aí sim a gente poder anunciar uma comissão, anunciar o departamento de futebol todo para 2025. Então, hoje a gente não tem como dar uma resposta dessas, né, Eduardo? A gente já vinha conversando com alguns atletas e infelizmente tem que frear e esperar ver o que a federação vai definir. Muito bem, falamos então aqui com o presidente Jerônimo com assuntos importantes, né, em relação à vida do Esporte Clube Novo Hamburgo. Eleições e a questão aí desse edital que saiu hoje, nesta terça-feira, no Jornal NH. Grande abraço a todos